Bora lá continuar com a nossa aula. Na segunda-feira nós vimos os dias da semana, a origem de cada um deles. E hoje a gente continua com o texto entre o Paul e o Alan, falando sobre as aulas, sobre lição, sobre dias da semana. Então a gente vai lá para a página 180, página 180. Então o Paul tá na casa dele, toca o telefone e o Paul fala hello, alô, e a outra pessoa fala Paul, it's me, Alan. Paul, sou eu, Alan. Oh, what's up, buddy? Ai, qual o problema, amigo? Problems with my homework. I know we have some work to do for this week, but I can't find my diary. Can you help me? Problemas com a minha lição de casa. Eu sei que nós temos trabalho para fazer essa semana, mas eu não consigo achar minha agenda. Olha lá, procurando até debaixo da cama. Yeah, my diary is a bit mousy, but I think I can help you. Hang on a second, I'll be right back. Alan? Sim, minha agenda tá meio bagunçada, mas eu acho que eu consigo te ajudar. Espera um segundo que eu já volto. E aí ele volta, né? Vai buscar a agenda, volta. Alan? Yes, can you check what we have for tomorrow? Você pode checar o que a gente tem para amanhã? Just the math exercises on page 2018. Só a lição de matemática da página 118. Okay, dokie. I'm worried about geography too. Is the project about Africa for Tuesday? Ok, amigo. Eu tô preocupado com geografia também. O trabalho sobre a África é para terça? No, Alan. It's only for Friday. And the girls in our group have to present their part first. Facts about Africa, remember? Não, Alan, esse é somente para sexta. E as garotas do nosso grupo têm que apresentar a parte delas primeiro, os fatos sobre a África, lembra? Oh yeah, so our research about the life of two African kids is only for next week, right? Ah, sim, então a nossa pesquisa sobre a vida de duas crianças africanas é somente para a próxima semana, certo? Let's work together the weekend and the finish. Então a gente trabalha junto no fim de semana e termina isso. Ok, thanks man, see you at school tomorrow. Ok, né, tudo bem, obrigada cara, vejo você na escola amanhã. Então quer dizer, o Alan conseguiu mais ou menos entender o que vai acontecer com a vida dele essa semana, porque o Paul olhou a agenda dele de diary e explicou para ele as lições que serão feitas essa semana. Então, on page 181, na página 181, vocês vão responder aqui o useful language, as frases que aparecem no texto, a sua tradução. E depois aqui vocês vão marcar a alternativa correta. Alan is Paul's brother, Beth's friend ou Paul's school friend. Alan is worried about. O Alan está preocupado com his diary, his homework, his test. Alan and Paul have. O Alan e o Paul têm a math, a geography or an English project to do. Their geography classes are on. As suas aulas de geografia são on Friday, Sunday or Tuesday. E the math exercises are for. E as atividades de matemática são para today, Friday or tomorrow. Depois nós temos aqui a parte do listening, que é School Day in Germany, um dia de aula na Alemanha. E aí tem aqui o pré-listening. Did you know? Você sabia? Children in Germany don't start school until they are 6 years old. As crianças não começam a escola na Alemanha antes dos 6 anos de idade. Eles vão a partir dos 6. Most German schools don't have a school uniform. A maioria das escolas da Alemanha não usam uniforme. German children go to primary school for 4 years. As crianças na Alemanha vão para a escola primária com 4 anos. Então, eles vão para a escola primária, mas não é aula
como tem aos 6 anos de idade, como aqui, tá? Mas tem aula também, mas é diferente. Como eu posso dizer? A alfabetização. A alfabetização começa até os 6 anos. A partir dos 6 anos. Antes disso, é parte de coordenação motora, socialização, tal. Each lesson lasts 45 minutes. Cada aula dura 45 minutos. Então, para você saber um pouco mais aqui, tem o texto, que seria do CD, e o texto está aqui. Just like you, children in Germany have to go to school every day. One big difference, however, is the time they have to be at school. German school children have to be at their desks between 7:30 8:15 a.m. depending on which part of Germany they live in. Então, como você, as crianças na Alemanha vão para a escola todo dia. Uma grande diferença, entretanto, é o tempo que elas ficam na escola. As crianças em idade escolar na Alemanha, elas ficam nas suas carteiras a partir das 7:30 da manhã ou 8:15, dependendo em que parte da Alemanha eles vivem. They are usually 5 or 6 lessons each day. School subjects are similar to those you might have: math, science, music, art, PE, etc. There is normally a 5 to 10 minutes break between each lesson, with 2 big breaks that last for 20 minutes so that there is a chance to go and play outside in the playground. Eles geralmente têm de 5 a 6 aulas por dia. As matérias são similares às nossas: matemática, ciências, música, artes, educação física. E existe de 5 a 10 minutos de intervalo entre uma aula e outra. Então, tem a primeira aula, aí tem uns 10 minutos de intervalo, começa a segunda, mais 10 minutos de intervalo. E aí tem mais dois grandes intervalos de 20 minutos cada um, que daí é uma chance de brincar lá fora, no parquinho e tal. There aren't normally lessons after lunch in German schools. Imagine that. In fact, in the past, many schools did not offer lunch at all. But nowadays, there are usually afternoon clubs, homework, workshops, and activities to keep students occupied until their parents get home from work. German school children get 15 weeks of holidays each year, but of course, the long 6-week summer holiday is always the one that everyone looks forward to the most. Geralmente não tem aulas normais, assim, aulas formais depois do almoço na Alemanha, tá? Então, assim, eles ficam de manhã tendo aula e tem o almoço, à tarde são outras atividades. De fato, no passado, muitas escolas não ofereciam um almoço, mas hoje em dia existem esses clubes da tarde, então eles se reúnem para fazer lição de casa, para fazer atividades extras, para deixar a criança ocupada até seus pais chegarem em casa do trabalho. As crianças na Alemanha, elas têm 15 semanas de férias cada ano, mas com certeza as mais longas são as de 6 semanas, que são as férias de verão, que geralmente não, acontecem em julho, que é aquela que eles mais esperam que aconteça. Depois que nem, por exemplo, nós temos as nossas férias de julho, né, um mês em julho, e depois nós temos entre dezembro e janeiro, né, mais ou menos ali um mês. O que acontece com eles? Eles são diferentes, as férias deles são mais espaçadas e tem a semana das festas de final de ano. Entre Natal e Ano Novo eles também ficam sem aula, mas depois tem mais mescladinhas, mas a maior mesmo, de 6 semanas, são das férias de verão, que acontecem em julho, que daí muda o ano. A gente tem aula, um ano letivo, de janeiro a dezembro, o deles não. É de agosto de um ano para junho do ano seguinte. O deles é diferente do nosso. Então, o que vocês vão fazer aqui? Marcar se é verdadeiro ou falso. T de true de verdadeiro, F de falso de falso, de acordo com o que você escutou. German school children start schools between 10 and 8 p.m.
As escolas na Alemanha começam entre 7 e 8 horas da manhã. The students usually have 5 or 6 lessons each day. As crianças têm geralmente de 5 a 6 aulas por dia. The school children don't have a break between each lesson. As crianças não têm intervalo entre uma aula e outra. They can play outside in the playground for 20 minutes during the 2 big breaks. Eles podem brincar lá fora no playground durante esses 20 minutos desses 2 grandes intervalos que eles têm. After lunch, German school children don't have lessons. Depois do almoço, as crianças na Alemanha não têm lição, né, para fazer. In the afternoon, students can stay at school and take part in clubs or do homework. Depois à tarde, as crianças, os alunos podem ficar na escola e fazer parte de clubes, fazer a lição de casa. German school children get 10 weeks of holidays each year. As crianças na Alemanha têm 10 semanas de férias cada ano, por ano. Então aí vai marcar T de true de verdadeiro, F de falso de falso. Ok? Por hoje é só. Segunda-feira que vem a gente continua esse capítulo. Nós vamos ver preposições, ok? See you, class. See you later, alligator.